Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal do CEAJUR, Centro de Estudos e Atualizações Jurídicas. Eu sou o professor Antero Arantes Martins, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e professor universitário há mais de 25 anos. Este é um canal destinado à divulgação do conhecimento em direito do trabalho e em direito processual do trabalho. A gente hoje vai falar sobre um tema super importante e super interessante, que é a prática do assédio sexual e os seus efeitos lá na relação de emprego, não é? E também os seus efeitos no âmbito processual, né? Infelizmente, no Brasil, a prática do assédio sexual ainda é muito intensa, é muito reiterada, e o ambiente de trabalho é um ambiente próprio, né, infelizmente, para esse tipo de prática, porque nós temos a situação da subordinação, né? A vítima é subordinada e, portanto, ela fica mais sujeita a sofrer esta situação de assédio, não é? Bom, muito bem. Então, vamos falar um pouco sobre o assédio sexual nas relações de trabalho. Mas antes disso, veja lá, se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, o que você acha dos nossos vídeos, que temas você gostaria que nós abordássemos aqui no canal do CEAJUR. Bacana? Muito bem. Vamos lá. O Código Penal tem uma definição de assédio sexual lá no artigo 206-A. Constranger alguém com o intuito de levar vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua forma de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. É uma definição um pouco limitada, porque ela só trata do assédio sexual vertical, ou seja, o tipo penal só prevê o assédio sexual quando o agente, o assediante, tiver uma posição hierarquicamente superior ao assediado. Mas, Antero, não é assim que acontece? Normalmente é assim que acontece, sim. O tipo mais comum de assédio sexual é esse, é o assédio sexual vertical, porque, de fato, a posição de subordinante, né, de hierarquicamente superior, favorece esse tipo de conduta. Mas não é a única forma de assédio. Eu posso ter também o assédio horizontal, que no Brasil não será crime, mas para fins trabalhistas ele pode sim ser caracterizado. Então, a Organização Internacional do Trabalho, ela tem uma definição mais aberta, mais abrangente. Ela diz assim: considera-se assédio sexual, não é? Atos, insinuações, contatos forçados, convites impertinentes, desde que apresentem uma das características a seguir: uma condição clara para manter o emprego, influir nas promoções da carreira do assediado, prejudicar o rendimento profissional, humilhar, insultar ou intimidar a vítima. Veja que a OIT não usa a condição de ser hierarquicamente superior. Por quê? Por que ela não usa esta situação? Porque o assédio sexual pode ser horizontal, não é? Ele pode acontecer por pessoas que estejam no mesmo nível hierárquico. Como assim, Antero? Bom, um exemplo clássico que todo mundo diz é o seguinte: o rapaz, ele ocupa a mesma posição hierárquica da vítima, da moça, mas ele é sobrinho do diretor.
Então ele diz assim, nossa, meu tio gosta muito de mim. Se eu fizer aqui uma sugestão para ele de mandar uma pessoa embora, na hora ele vai mandar embora. Tá certo? E aí ele consegue impor à vítima um receio de perder o emprego, de não manter o emprego. Pronto, é suficiente nos termos da definição da Organização Internacional do Trabalho para que esteja caracterizado o assédio sexual, ou seja, um assédio sexual é horizontal, não é? Ou, sei lá, uma pessoa que trabalha no RH, no recursos humanos, ela não tem uma posição de chefia, mas ela é a pessoa que seleciona ali quais são as fichas funcionais que serão submetidas ao diretor para uma promoção, por exemplo. E aí ela diz, olha, eu posso ou não posso colocar a sua ficha aí na pilha daqueles que o diretor vai examinar. E aí, mesmo não tendo um cargo de superior hierárquico, ela impõe à vítima aquela situação de influir nas promoções da carreira do assediado, tá certo? Então pode ser horizontal. Bom, usualmente o assédio sexual acontece do homem para a mulher. O assediante é um homem e a assediada uma mulher. Essa é a situação normal, mas não é exclusivamente assim. Pode ser uma mulher para um homem, pode ser um homem para outro homem, uma mulher para outra mulher. Não há restrição. A gente aqui no exemplo acaba usando o assediante homem e assediada mulher, porque é a situação mais comum que se apresenta, não é? Bom, muito bem. A assediada, a pessoa assediada, agora já não falando mais de mulher, né? A pessoa assediada, a vítima, ela pode entrar com uma ação de indenização por danos morais, não é? Lá na Justiça do Trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho. Esta ação, ela pode colocar no polo passivo tanto o empregado assediante, o gerente, o supervisor, a pessoa que assediou, quanto o empregador, e pode também colocar os dois em litisconsórcio passivo. Só que como esse litisconsórcio não é necessário, na prática os advogados acabam colocando só o empregador, não é? Por quê? Porque o empregador responde pelos danos causados pelos seus empregados nos termos do artigo 932, inciso 3 do Código Civil. De modo que desnecessário é colocar o empregado, não é? Como o empregador normalmente é quem tem o patrimônio e o empregado normalmente não tem, né? O advogado acaba optando por entrar com ação apenas contra o empregador. Mas nada impede que ele forme um litisconsórcio passivo ali e coloque também o empregado. Mas, repito, a situação usual é colocar o empregador. Bom, e o empregador responde? Responde. A doutrina do direito civil diz que o artigo 932, inciso 3, implica uma responsabilidade objetiva do empregador. Ou seja, uma vez caracterizada a ação ou omissão culposa ou dolosa do empregado, o dano e o nexo causal, o empregador responde objetivamente. Ele não pode dizer, mas eu não tive culpa, eu não sabia, porque a responsabilidade do empregador é objetiva. Então, o que tem que ser provado, o que tem que ser discutido neste processo? Se o empregado, né, o gerente, o supervisor, o assediante, praticou ou não o assédio sexual. Uma vez provado que praticou, o dano moral se caracteriza in re ipsa e, portanto, o empregador responde. Claro que a conduta do empregador pode influenciar na quantificação da indenização por dano moral. O empregador pode tomar atitudes que visam evitar esta prática no ambiente da empresa, não é? Por exemplo, criar canais eficientes para a denúncia, né? Apurar efetivamente as denúncias que foram
ou vierem a ser apresentadas nesses canais. Punir, demitir por justa causa, né, os empregados assediantes, os trabalhadores assediantes, aqueles que praticaram o assédio. Isso não vai impedir que a empresa seja responsabilizada pelo assédio sexual, mas pode influenciar o juiz, se ela provar tudo isso no processo, a deferir uma indenização num valor mais baixo. Por quê? Porque a empresa se preocupa em manter um ambiente de trabalho sadio, né? Livre destas condutas, né? Aliás, o assediante, aquele que pratica o assédio sexual, pode sim ser demitido por justa causa, artigo 482, letra B de bola, né? Incontinência de conduta. E a prática, uma vez que seja, é grave o suficiente para a justa causa, não precisa reiterar ou não precisa de punições anteriores, não é? Mas agora que vem a questão mais interessante, não é? A empresa, uma vez condenada e pagando a indenização à vítima, ela tem ação regressiva contra o empregado assediante. As pessoas não levam isso muito em consideração, porque normalmente o empregado não tem patrimônio e a empresa, então, não entra com a ação. Mas vamos supor que seja um gerente, um supervisor, um diretor, uma pessoa que amealhou ao longo da vida algum patrimônio. A empresa pode sim entrar com uma ação de regresso contra o empregado lá na Justiça do Trabalho, porque é uma ação entre empregado e empregador, tá certo? Então ela pode tentar se ressarcir deste valor. Agora, o que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que a coisa julgada, ela não prejudica terceiros. Então, se este empregado não participou da ação onde a empresa foi condenada, quando ele for acionado, ele tem o direito à ampla defesa, ao contraditório constitucionalmente assegurados. Então a empresa será a reclamante, o trabalhador será o reclamado e na sua defesa ele pode negar: eu não pratiquei o assédio sexual. E aquela sentença que reconheceu que ele praticou o assédio sexual para condenar a empresa a pagar, a indenizar a vítima, não se aplica a ele, não tem força de coisa julgada para ele, porque ele não foi parte lá. Então, a prova terá que ser produzida novamente nesta ação regressiva, né? Uma maneira de você evitar isso é fazer, você advogado da empresa, a denunciação da lide, não é? Se você denunciar a lide, artigo 125, inciso 2 do CPC, você pode denunciar a lide aquele que por ação regressiva estiver obrigado a reparar o perdedor da causa. Aí o que acontece? Esse empregado já vem para o processo em que a vítima está demandando a indenização para a empresa. E aí a coisa julgada faz coisa julgada também para ele e a reparação pode ser exigida no mesmo processo. A empresa que é reclamada na ação passa a ser denunciante e o assediante passa a ser denunciado. Então, se a empresa reclamada for condenada a pagar a reclamante, que é a vítima, no mesmo processo ela pode exigir a ação regressiva. Essa é uma medida que você, advogado da reclamada, pode fazer para já evitar que na ação regressiva tenha que fazer toda a prova de novo. Tá certo, pessoal? Eu estou deixando aqui um resumo disso tudo aqui no descritivo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu like, faça a sua assinatura no canal, não é? Faça a sua inscrição no canal, ative o sininho para você receber o aviso dos nossos próximos vídeos. Mas mais importante, entre com os comentários, diga se você gostou desse conteúdo, que outros conteúdos você gostaria de ver aqui no canal do CEAJUR. Combinado? Eu espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço!